Fala, gurizada, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Estamos aí acabamos de passar pela cidade de Sangão, Santa Catarina. Eu falei passamos porque estamos aqui, Mara e eu, voltando aí, hoje é domingo, 19 de dezembro de 2021. Estamos voltando aí de um final de semana trabalhado, puxado, sexta e sábado aí. A gente estava na cidade de Imbituba, na ilha de Ibiraquera, um lugar bem bonito. Nós ficamos lá sexta e sábado trabalhando. Na sexta, a Mara disse que eu não trabalhei, mas eu fiquei editando o vídeo. E no sábado eu trabalhei até tarde junto com ela. É ou não é, Corpo? Não. Sim. Foi puxado, né? Foi. Trabalhamos até que horas ontem de noite? Acho que até umas 9. É? Foi puxado, né? Mas foi bom, né? A gente caiu na cama, dormiu, foi... Mas eu não gostou que tu disse que eu roncou. É, mas tu roncou. Eu não roncou, não viu? Tá, mas quer dizer então que se tu não roncou e não viu, não conta? Não conta. Ah, tá. E eu daí? Eu fiquei acordado ali 1 hora esperando tu parar de roncar. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Ah, como que não? Quem roncou foi tu? Eu tava dormindo, não tenho culpa. Ah, Não tem então culpa. quer dizer que se tu ronca e dorme, tá Tu legal. ronca, eu durmo legal. Mas eu não ronco. Ah, tá. Ah, olha sei. essa minha carinha aqui, quem é que vai dizer que eu ronco? Eu não ronco. Tá. Teu latão aí. Bom, mas enfim, aproveitando aí pra contar pra vocês, né? Hoje fazem 2 anos que o ômega vermelho veio com o ômega azul pra Santa Catarina. Hoje fazem 2 anos. Em 2 anos o ômega Não foi ao vermelho... contrário? Não, foi o ômega vermelho que trouxe o ômega azul. Então, tu dizia que o ômega azul, o ômega vermelho veio com o ômega azul? Então o ômega vermelho puxou o ômega azul. Então tá, então o ômega azul vermelho puxou o ômega azul. E o que eu tô dizendo? Tu dizia ao contrário? Não, tu tá falando, tá fazendo que nem o Chaves, tá me confundindo. Não, E quem tá assistindo tá mais confuso ainda. Não, tu dizia Tá gastando tempo de quem tá assistindo. Então tá bom, fica quieto então. Tá gastando tempo de quem tá assistindo falando Mas que tu nem o Chaves. dizeu que o azul trouxe o vermelho. Não, então, ó, vou dizer agora, eu vou dizer certo, mas depois a gente volta pra trás e vê se eu disse certo ou não, se tu tá certo ou tá errado. Então, ó, o ômega, hoje faz 2 anos que o ômega vermelho trouxe o ômega azul. Ah, então vamos gravar um vídeo aí falando hoje sobre o 3º episódio da série do meu primeiro ômega. Eu sei que no último vídeo, vou deixar no card aí pra vocês. No último vídeo, eu terminei o vídeo falando sobre a questão do acidente que teve com o carro. Mas antes de falar sobre o acidente, vou contar um pouco mais de uma história pra vocês, bastante interessante. Aquilo que a gente faz quando a gente é novo, quando se tem o primeiro carro. Tu não concorda muito, né, Corpo? Não. Mas fazer o que, né? Tinha 23 anos ali, 22, 23 anos, né? Tava na loucura. Sempre gostei muito de música, né? Trabalhava bastante. E aí, sabendo que eu ia ganhar um bom dinheiro numas horas extras que eu tava trabalhando lá na empresa, num projeto bem importante, eu trabalhei 45 dias direto e deixei o carro para colocar um som. Enquanto a gente conversa aqui, eu vou deixando umas fotos aí para vocês verem como que era o som do carro. Era um som muito bem planejado. Eu fiz lá na Planet Sound em São Leopoldo. Não sei se a loja existe ainda. Foi lá no final do ano de 2005. O som se dava basicamente o seguinte: na tampa superior do porta-mala eu tinha 4 médio grave de 8 polegadas. Meu Deus. Tinha 2 cornetas, mas apesar de ter ali 2 cornetas falsas, tinha 2 cornetas e tinha 2 sub de 15, que cada um deles, se eu não me engano, eram 400 RMS. Era um som muito forte, som para fora. Naquela época se tocava som para fora do carro, né? O importante era colocar o som mais alto para quem quiser. Pra incomodar os outros. Para quem quisesse ouvir. Até tem uma... Sim, ainda bem que tu tem um gosto musical muito bom, cara. Graças a Deus, mas vou te contar uma passagem meio esquizofrênica aí que teve nessa época aí. Aí tá, né, pra vocês terem uma ideia, vou deixar o valor atualizado da época, que foi no final do ano de 2005 pra agora, né. Eu gastei R$4.000 na época, que foi exatamente o valor que eu ganhei da empresa pelos 45 dias de projeto que eu trabalhei na empresa. Foi um checão. Foi um cheque extra que a empresa deu na época. Era muita grana, mas eu trabalhava mais ou menos 16, 17 horas por dia na empresa, na média, né? Então a empresa deu um checão por fora por 45 dias de trabalho. E eu coloquei tudo no som do carro. Então vê quanto é que dá esse dinheiro atualizado para hoje. Na época o meu único compromisso era pagar aluguel e luz. Então de resto era investir no carro, né? Era assim que Não vou falar nada. Mas quem é que não passa por isso hoje com 22, 23 anos, né? Não tô dizendo que é certo, eu tô errado, tô dizendo que se passa. É isso que eu tô falando. Aí coloquei o som, me lembro como se fosse hoje, busquei o carro, eu virei uma noite de trabalho na empresa de sexta para sábado, e no sábado às 10 horas da manhã eu ainda fiquei esperando o carro ficar pronto, porque essa loja era muito próxima da empresa. Ficou pronto o som, eu saí, eu me lembro assim, faceirão na BR-116, tinha
o som do carro era o Pioneer do Golfinho, lembra? O que tá fazendo essa careta aí? A Mara tá rindo aqui que nem uma doida, mas não vou filmar, vou deixar assim, ó. Tá rindo que nem uma doida, ela acha que... Imaginando a cena de tudo, bem loucão, balançando a cabeça com o som nas alturas. Tu sabe que sabe que tu não vai acreditar o que eu tava tocando na época, era aquelas músicas como o chamamé. Lembra do chamamé? É do teu tempo? Não sei. Claro que é, o chamamé Galdério. Qual delas? Ah, tem um monte, mas tira o tempo aí. Tinha Barbaridade, tinha Garotos, tinha aqueles lá, Chaneira. Tinha tudo que era os tchê. Era uma época meio conturbada da música Galdéria. Daí eu peguei o sabadão, fui pra casa, já não tinha dormido, virado uma noite de trabalho, e assim eu fiquei, né, curtindo o som. Fui lá, mostrei pra um amigo meu, a gente já ficou maluco, já almoçamos, tomamos uma cerveja na casa dele. Junto a isso, foi muito próximo ali, questão de poucos dias depois, eu coloquei antes disso, um pouquinho antes de colocar o som, eu tinha colocado as rodas do carro. Ou seja, ignorem a ordem, tá? Primeiro eu coloquei rodas e depois eu coloquei o som. Teve um amigo meu que comprou um Ômega 3.0, a placa dele era muito bonita, era IOI0001, o carro era de único dono, era lá de Gravataí. Eu fui com ele comprar um Ômega, era um 3.0, na cor vermelho Schunmann, muito bonito o carro. Qual o nome da cor? Vermelho Schunmann. Eu tenho uma foto ou duas aí com o carro dele, vocês vão ver aí, mas não dá pra ver muito bem porque a qualidade da imagem é muito ruim. Afinal de contas, o ano era 2005, né? Não se tinha celular direito que tirasse foto direito. Então ele veio com um jogo de roda 17, aquelas rodas, elas eram do Audi, e aquelas rodas eram originais. Quando a gente desmontou elas, a gente viu atrás que era Audi. Eu não me lembro o nome delas como réplica, mas eu acho que era um Momo, se eu não me engano. Logo depois de 1 ano, 2 anos, todos os carros tinham aquela roda, era uma roda 17. Tive bastante experiências com roda 17. Tive experiência ruim, conforme eu falei no outro vídeo, sobre os pneus BS Koi. Depois usei pneu Hankook, depois usei pneu Nexen, né? O carro foi vendido, eu vendi as rodas inclusive com os pneus da Nexen, pneus novos, né? O pneu não era, é uma marca boa, né? Hoje eu não sei como é que tá, obviamente, mas na época era uma marca boa, um pneu que tinha um grip muito bom em chuva e tudo mais. Rodei tinha o quê? Grip em chuva, tinha grip. Tinha gripe? Grudava no chão. Remédio? Não tinha que tomar remédio, mano. Um desengripante? Desengripante não, tá legal. E aí eu tinha colocado as rodas 17, né? Queria muito rebaixar o carro, não tinha criado coragem ainda, então tava eu curtindo lá, roda e som. Essas rodas na época eu fiz uma troca, eu dei as minhas PowerTech, coisa que eu não repeti novamente, que era trocar as rodas PowerTech do carro. Eu dei as rodas PowerTech e R$500 de volta na troca, na época, né? O carro ainda tava bom de pneu, eu rodei bastante até com os pneus. E foi assim, roda e pneu, teve essa fase aí bem maluca, conturbada. E aí tem uma história bastante engraçada, né? Tem uns amigos meus que presenciaram isso e até hoje, quando a gente se encontra, a gente comenta sobre isso. Na virada de ano de 2006 para 2007, nós fomos passar o Natal e o final de ano numa praia, no Rio Grande do Sul. Completamente o lado oposto, o nome da praia é Magistério. É uma praia onde que poucas pessoas vão, assim, porque é uma praia muito pequena, é bastante antiga, mas muito pequena. E a gente conseguiu uma casa com um preço bom lá para ficar 10 dias, então nos jogamos para lá. E na noite da virada, ali no centrinho da praia, da cidade, né? Procurem aí no mapa, vou deixar um link para vocês, Magistério. Não se assustem como que tá nos tempos de hoje, né? Nós fomos para lá e no centrinho da praia, muito lotado na noite da virada, né? E nós lá, não sabia o que fazer, e encostamos no centro lá e tinha um palco montado tocando pagode. E eu encostei na única vaga que tinha livre, que era na frente do palco, onde estava tocando esse pagode. Tinha muita gente. Muita gente. O que foi, amor? Não precisa nem terminar, que eu até sei que fizeram. E aí o que acontece, né? A gente tá ali a 500 metros mais ou menos da casa onde que nós alugamos, né? E aí a gente não tava curtindo o pagode, a gente tava achando meio ruim assim as músicas que estavam tocando, né? Aí teve um amigo meu que tava junto que teve a excelentíssima ideia de... Sim, a culpa é sempre do amigo, claro, né?
como ninguém vai saber quem é o amigo, né? Então eu posso dizer. Ele teve a excelente ideia de abrir o porta-mala do Ômega e botar o som a tocar, né? Na tora. E vocês não vão acreditar quais eram as músicas que eles escolheram, porque o que acontece? Eu tava do lado de fora e deixei eles tomar conta ali, abriram o porta-mala, colocaram o CD no Pioneer Golfinho. E a primeira música que tocou, que abriu o som, eu não me esqueço, é algo muito engraçado, a gente conta muito até hoje. Foi aquela música que tava tocando, aqueles funk da época. Era assim, ó, glamurosa, lá, 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 lá. Poderosa. Enfim, não precisa cantar. Aí ele começou a tocar, né, porque é festa e tal, e loucurada. E começou a tocar e tava tocando alto e eu não conseguia mais escutar o pagode tocando. Conseguia só escutar o funk que tava tocando no carro. E aí começou a juntar uma galera ao redor do carro. Uma galera, assim, uma galera. Começou a juntar gente. E daqui a pouco já tava tocando o bonde do Tigrão, já tava tocando não sei o que. Aí alguém foi lá e botou os chamamé lá, as músicas dos Tchê Garotos, Tchê Barbaridade, Tchê Chaleira, Tchê tudo, né? Foi uma fase aí que era o chamamé aqui no Rio Grande do Sul e era uma espécie, é uma música bacana, mas é regionalizada, né, Rio Grande do Sul. E começou a tocar, passou uns 20 minutos tocando e ninguém mais estava dando bola no palco ali e começou a dar bola, atenção pra nossa música ali no carro, né, e foi bastante engraçado. E nisso eu tava tomando uma bebida chamada Capeta. A Mara sabe o que é, não sei o que era a região de vocês aí, mas é 1 litro de vodka com uma batida de morango e leite condensado e essas porcaria tudo, bebida doce. Tava tomando isso daí, daqui a pouco chegou um cara e disse assim, tu é o dono do carro, gritando na minha orelha. Eu falei, sou. Então assim, ó, meu amigo, desliga o som do teu carro que nós vamos chamar a polícia, porque tu vê, nós pagamos aí alvará pra botar, tocar música e o teu carro tá chamando a atenção e a gente quer ganhar dinheiro aqui com o pagode. Eu falei, não, então tá, pode deixar, tranquilo. Aí falei pra gurizada que ia desligar ali e tal, né, e tocando, bombando o som, né. Aí tá, passou uns 10 minutos, a gente resolveu ir embora. Quem disse que o carro pegava, não ligava mais, sem bateria, pensa, não tinha como circular. Não tinha como circular perto do carro, de carro, só de a pé. E aí, como é que ia tirar o carro dali? E o cara veio me pedir pra mim tirar o carro dali, que eles iam botar um carro deles e tal, né? Daí já fica naquela loucurada, os caras já sabem que a gente já não tá 100%, né? Nós estávamos muito próximo de casa, era outra época, né? E aí, esse amigo meu, ele tinha um cadete na época, ele foi lá na casa e buscou o cadete. Mas nós estávamos a 500 metros, a casa era muito próxima do mar, obviamente muito próxima do centrinho, né? E esse cara não chegava nunca, e eu apavorado, sem bateria, o cara me pedindo para tirar o carro, e eu explicando que o carro tava sem bateria, e lá vem ele com o cadetão. E aí tá, né? Daí eu vi que deu um tumulto de longe assim, eu olhei para ver o que era. Ele tinha uma baita de uma toalha do Grêmio na tampa do som do cadete. E aí pensa no pessoal, não deixava ele passar por causa de rixa do Grêmio e Inter aqui, Grenal e tal. Foi bastante engraçado. Daí ele conseguiu pegar, trouxe o carro, e para manobrar o carro na contramão para poder fazer uma chupeta, como é que ia fazer, né? Não tinha condições. Aí tá, lutamos, tiramos o carro. Isso aí foi uma passagem bem bacana, dentre várias que se teve quando eu tinha som no carro, né? Então foi bastante interessante. Depois eu falo. Aprendi bastante, volto a dizer, aprendi bastante com essa fase aí maluca, principalmente quando tinha rodas 17, né? Tive problemas com pneus, quebrei roda, entortei roda, vivia em oficina porque rodava todos os dias com o carro. Alegria dos mecânicos. Alegria dos mecânicos. Graças a Deus o mecânico era meu amigo e segue meu amigo até hoje. Claro! Largava o carro lá direto, tu não vai ser teu amigo. Mas era roda, né? Então. Certo? Aí então foi isso, mais essa passagem aí maluca, bastante interessante, né? Rodas e pneus. Aí tu me pergunta, Rafael, hoje tu teria rodas e pneus, rodas grandes e som no teu carro? Não é rodas e pneus todo carro tem. Roda grande e som no carro? Gurizada, eu teria sim, mas só se fosse um carro exclusivo para isso. Não teria, não. Para passear, teria sim. Se fosse para passear, se fosse para curtir o final de semana, aquela história que eu já falei para vocês em outros vídeos aí, né? Mas para rodar no dia a dia não é saudável. Eu não teria essa
paciência, né? Ainda mais hoje rodando num terreno que antigamente já era ruim, asfalto esburacado, esse tipo de coisa. E hoje morando em perto de estrada de chão na praia, não teria condições de rodar todos os dias, tá? Mas é óbvio, cada um sabe de si, né? Sua realidade, sua cidade, seu asfalto, suas buraqueiras, esse tipo de coisa. Hoje, se fosse para rodar todos os dias, eu não teria um carro com roda grande e principalmente som também, por uma série de fatores, né? E claro, aquele fator, a gente vai ficando velho, esse tipo de coisa. Aquele velho fator, o bolso. O bolso, não, isso daí é outra situação. Não chega a se discutir isso ainda, né? O bolso é algo implícito, né? Antes era só aluguel e luz, velho. Antes era só aluguel e luz. Agora casou. Aí tu viu, ela tá rindo. Casou, tem cachorro pra sustentar, não tem mais como estar toda hora no mecânico. Então tá, gurizada, eu acho que era isso, era pra vocês um pouco mais engraçado aí esse episódio, né? Do meu primeiro ômega vermelho. São peripécias. Eu tenho várias histórias assim, mas desse nível inclusive. Mas fica aí essa daí registrada pra vocês quando eu tinha roda grande, né? E tinha som no carro. Feito? Espero que vocês tenham gostado aí, curtido mais essa história aí do primeiro ômega vermelho, dessa vez um pouco mais irreverente. E se vocês gostaram aí, deixa o curtir, comenta, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Agora o próximo episódio vou falar de como que foi o acidente. Foi bastante triste. Feito, pessoal, um grande abraço, fiquem todos com Deus.